Olá, terceiro ano da professora Alessandra. Essa é a nossa apostila adaptada da semana de 8 até dia 19. Então, preste bastante atenção, porque a apostila é bem maior agora, são 2 semanas, né? Nós vamos começar com a história em quadrinho. A história em quadrinho aqui, nesse contexto aqui, representa os balões de fala que os personagens utilizam, né? Balão de fala, de pensamento, de grito, cochicho, quando mais de um personagem fala, quando se tem uma ideia, dúvida de um personagem, ideia, ponto de admiração, que lindo! Aqui embaixo tem uma história em quadrinho, que vocês vão ler, prestar atenção, e na lateral vocês vão responder questões a respeito desta história que vocês leram. Aqui nós vamos estar trabalhando a tabuada. Você vai contar 1, 2, 3, 4 e vai colocar o número 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai colocar o número 7 aqui. 4 vezes 7, quantos elementos tem? Então, 4 vezes 7, quantos elementos tem? Então, é isso que você vai fazer em todos eles. Você vai contar cima para baixo, depois essa carreira de cima, vai acrescentar os 2 números e depois fazer a continha de quantos elementos tem. Você vai fazer aqui, aqui, aqui. A mesma coisa nessas duas laterais aqui, certo? Na terça-feira, vamos começar também com a tabuada. Você vai pintar este desenho de acordo com essa legenda aqui, ó. Você vai fazer as continhas e todos os lugares que der o 2, você vai pintar de amarelo bem clarinho. Todos os lugares que der 5, você vai pintar de rosa claro. Todos os lugares que der 16, você vai pintar de verde claro. Onde der 20, você vai pintar de lilás. Onde der 24, de cinza. Onde der 32, de roxo. Onde der 36, de amarelo mais forte. Onde der 48, você vai pintar de vermelho. Essa é a situação. Na atividade lateral, continuando trabalhando as tabuadas, você vai fazer o resultado como se lê. 5 vezes 1, 5. Você vai escrever 5. C-I-N-C-O. Você vai escrever a palavrinha, o resultado em palavras, certo? Então, tá. A atividade seguinte, você vai criar um diálogo, uma conversa entre esses 2 personagens. Você vai observar o desenho e vai imaginar o que eles estão conversando e vai criar um diálogo entre esses 2 personagens. E depois vai pintar o desenho, ok? Muito bem. A atividade de quarta-feira é pontuação. Nós temos o ponto de interrogação, que é o ponto de pergunta, o ponto final e o ponto de exclamação, quando alguém fica admirado com alguma coisa. Nós temos 3 frases aqui. Você vai organizar essa frase e colocar o ponto. Onde Fabiano viu o rato? Ele viu o rato na cozinha. Fabiano teve muito medo do rato. Então, você teve 3 tipos de frase com 3 tipos de pontuação. Agora, você usando esses 3 tipos de pontuação, você tem 3 frases aqui e 3 frases aqui. Ó, ponto de pergunta, que é o ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final.
você vai usar no final dessas 6 frases aqui, esses 3 pontos ali, ok? Agora, vamos trabalhar com aumentativo e diminutivo. Lembre-se de no final de sempre pintar todos os desenhos, tá, pessoal? Aqui nós vamos trabalhar hoje só o diminutivo, com várias terminações. O diminutivo com terminações eta, ola, zinho, zinha, ela, ete, ote. História, historieta. Inho, zinho, amiguinho, narizinho, foguinho, rapazinho. Casinhola, portinhola, bandeirola. Mãezinha, girafinha. Ruela, cidadela. Papelete, farolete. Frangote, meninote. Então, vocês vão seguir essas indicações e fazer estas palavrinhas ali, ok? Agora, nós vamos trabalhar com gráficos e tabelas. O que você vai fazer? Você vai observar aqui embaixo o que está pedindo, vai subir aqui e contar. Ursinho. Quantos ursinhos tem? 1, 2, 3, 4. Vem aqui e vai pintar de baixo para cima 4 retângulozinhos. Quantas bolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ali de baixo para cima, vai pintar 6 retângulozinhos. E depois vai vir aqui na outra, vai observar o gráfico e vai responder as questões a respeito. Lembre-se que antes tem um vídeo para você assistir a respeito desses gráficos. Você já estudou o gráfico com a professora em sala de aula, mas é bom sempre rever esses vídeos para vocês estarem sempre lembrando o que é, como se faz. É sempre bom para estar relembrando essas atividades e vocês não esquecerem, principalmente porque não tem a professora o tempo todo para estar o tempo todo perguntando. Mas se tiver dúvida, manda um e-mail, manda um WhatsApp para a professora, que a professora vai estar respondendo as dúvidas, tá? Então, assim, ó, tem o vídeo aqui, qualquer dúvida também a professora responde para vocês, ok? A próxima atividade que nós vamos ter, o próximo assunto é verbo. Eu não sei se a professora Alessandra falou com vocês na sala, mas eu vou tentar explicar para vocês. O que é verbo? Verbo é uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. O que é uma ação? Ação é tudo aquilo que você faz no dia a dia. O brincar, sorrir, cantar, pular, dormir. Tudo que você faz é uma ação. E o que é o estado? O estado é quase que o sentimento. Estou feliz, estar triste, estar doente. É um estado, é como você se sente. E o fenômeno da natureza é aquilo que ocorre na natureza. Trovejar, chover, ventar, né? Tudo que ocorre na natureza. Tem um videozinho no YouTube que tem colocou na apostila para vocês assistirem também, que também explica bem. Então, assim, o que é a ação? É aquilo que você faz no dia a dia. Comer, falar, sorrir, cantar, chorar, brigar. Isso é ação, é movimento. O estado é aquilo que você sente, é sentimento, é sentimento, aquilo que você sente. E o fenômeno da natureza, a própria palavra diz, é aquilo que acontece na natureza. Nesses quadrinhos aqui, eu coloquei alguns exemplos de verbos para vocês entenderem. Ó. Observe. Aqui está sendo praticada uma ação. O ambulante está gritando, é uma ação. O guarda está apitando, né? Então, qual é a ação que o ambulante
fez, gritou. O que o guarda fez, apitou, né? Então, essas são ações. Ontem choveu, hoje está frio. Então, são fenômenos. Está é estado. Então, fenômenos da natureza e estado e ação são as situações dos verbos. O que você vai fazer agora? Você vai completar a frase, as frases, né? Com o que os personagens estão fazendo. E depois você vai completar a cruzadinha. Por exemplo, número 1. Laís gosta de ir no clube perto de sua casa. Ela está aqui, ó, número 1. Ela gosta de o quê? Ó, nadar. Então, você vai escrever a palavra nadar aqui e a palavra nadar aqui. Você vai seguir os números, observar o que eles estão fazendo, completar a frase e completar a cruzadinha. Entendido? Aqui nós precisamos completar a tabela. Essa é uma tabela de 2 entradas que a gente chama. Por que 2 entradas? Porque a entrada 1 é o desenho de cima, a entrada 2 é a lateral. E ela precisa de 2 situações. O que você precisa fazer? Você precisa desenhar o triângulo nessas 3 situações, o quadrado nessas 3 situações e o círculo nessas 3 situações. E depois fazer a segunda situação, que é pintar cada um dos desenhos desta situação aqui de vermelho, nessa situação de verde e nessa situação de azul. E depois responder as perguntas a respeito do que você fez, certo? Na atividade seguinte, a gente vai trabalhar gráfico. No gráfico, responde o número de presente que as crianças receberam. Vocês vão observar o que Pedro, que Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias e o Ivo receberam de presente no Natal passado. E vão responder as questões a respeito disso. Aqui tem a palavra criança. Essa criança se refere a você. A pergunta final se refere a você. Então, este gráfico aqui você vai fazer, porque a pergunta final pergunta: quantos presentes você gostaria de ganhar no próximo Natal? Então, você tem até 7 possibilidades. Então, você vai fazer o gráfico e vai pintar quantos presentes você gostaria de ganhar no próximo Natal. Beleza? Então, é com você. Aqui nós temos de novo uma atividade de tabela de 2 entradas. Nós temos 3 camisas e 3 bermudas, 3 shorts. O que você precisa fazer? Pintar as camisas desta linha de verde, as camisas desta linha de laranja e as camisas desta linha de azul. As bermudas desta linha de azul, as bermudas dessa linha de vermelho e as dessa linha de amarelo, certo? E aqui nós vamos trabalhar a cruzadinha no diminutivo. Número 1, papel, papelzinho. Lã, lãzinha. Camisa, camisinha. Boca, boquinha. Fogo, foguinho. Sino, sininho. Palácio, palacinho. Burro, burrinho. Pé, pezinho. Muro, murinho. Rosa, rosinha. Bola, bolinha. Gota, gotinha. E aí você coloca na cruzadinha, ok? Olá, já estamos lá no dia 15, ó. Já estamos na segunda semana. Essa atividade aqui você pode convidar o papai e a mamãe para ajudar, se quiser. Você tem várias palavras aqui e elas estão no diminutivo aqui, no caça-palavra. Então, você vai procurar as palavras daqui que estão nesse quadro no diminutivo, no caça-palavra.
E aqui na cruzadinha, você vai colocar as palavras aqui no aumentativo, certo? E na atividade seguinte, você vai fazer a multiplicação como tem o exemplo. Por exemplo, 3 vezes 2 é 2 mais 2 mais 2, ou seja, 1, 2, 3 vezes o número 2. Agora, você vai fazer a mesma coisa com as outras operações. E aqui, você vai fazer, pode fazer aqui na lateral, você vai representar os números, essas operações todas aqui, em forma de desenho, como eu fiz o primeiro. 2 vezes o 4, 2 vezes, 2 conjuntos de 4 elementos. Aqui você vai fazer 3 vezes o 6, então você vai fazer 3 elementos, 1, 2, 3, com 6 desenhos dentro, entendeu? E aqui você vai escrever por extenso, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2 são 4, certo? Dia 16, nós vamos trabalhar com caça-palavras de novo, com aumentativo e diminutivo no mesmo caça-palavras. O que você vai ter que fazer é procurar o aumentativo e o diminutivo no mesmo caça-palavras. E o que você vai fazer? Procure substantivos de grau aumentativo e diminutivo pintando os pares da mesma cor. Por exemplo, bolão e bolinha. Elas vão ter que ser pintadas da mesma cor. Casinha e casarão, da mesma cor. Chapeuzinho, chapelão, da mesma cor. Entenderam? É por pares. Você agora vai trabalhar com régua numérica. Você vai observar a régua que ela está de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aqui, eu fiz algumas questões, ó, de acordo com a reta numérica, que é o que eu falei aqui há pouco, escreva a dezena mais próxima de 8. Se você pensar, o 8 está mais próximo do 10 ou do 20? É do 10, então você vai colocar o número 10 aqui. E é isso que você vai pensar. Ver o número, observar a reta e responder. Depois vai fazer a continha. De 5 para chegar até 10, quantos faltam? De 8 para chegar a 14, quantos faltam? É isso que você vai fazer. E aqui, nós temos mais um gráfico. Veja o gráfico que a professora de Mariane representou para a turma. Quanto tempo pode viver alguns animais? Aí tem o gráfico, e aqui tem algumas questões a respeito do gráfico que você vai observar e responder. E aí, nós temos uma atividade bem bacana para você fazer. Você pode fazer por telefone, pode fazer com seus amigos, pode fazer com quem você quiser. Lembre-se de anotar o nome das pessoas, tá? Você vai entrevistar 20 pessoas. Coloca o nome delas aqui na lateral e pergunte para elas, entre cachorro, gato, tartaruga, passarinho e coelho, qual animal que elas mais gostam? Essa é a atividade dessa terça-feira, a última atividade dessa terça-feira. Anota o nome das pessoas e depois vai fazendo um risquinho aqui dentro de qual animal que ela mais gosta. Por exemplo, você entrevistou o seu pai João, você coloca aqui, pai João gosta de cachorro, põe um risquinho aqui. A mãe Maria gosta de tartaruga, põe um risquinho aqui. Minha irmã Paula gosta de coelho, põe um risquinho aqui. E assim você vai fazendo até dar os 20 votos, os votos vão estar espalhados. Depois que tem os 20 votos, você vai ver qual animal que foi mais votado e depois vai colocar o voto que você daria aqui, ok? Muito bem. Lembra da atividade que você fez ontem com as 20 pessoas? Pois é. Hoje a atividade começa exatamente com aquela atividade de ontem. Hoje você vai construir um gráfico a partir daquela atividade. Você vai pegar a régua e com cuidado vai fazer o gráfico. Quantos votos recebeu o cachorro? Quantos votos recebeu o gato, a tartaruga, o passarinho e o coelho? Lembra de contar o seu voto também, tá? Porque ele vale também, tá? Total de 21 votos, ok?
Nesta atividade, nós vamos voltar a trabalhar os verbos. Observe o que as crianças estão fazendo. Pinte o desenho e na caça-palavra, pinte o verbo, a ação que eles estão praticando. Ok? Essa é a atividade. Nessa atividade de quinta-feira, vocês têm que observar o que cada um está fazendo para descobrir o segredo. O que o pintor está fazendo? O pintor pinta, o pescador pesca, e assim você vai escrevendo as palavrinhas. Ali embaixo, segunda, o piloto pilotou o avião. A ação é pilotar. Então, é isso que você vai fazer nessas atividades, ok? Novamente, vamos estar trabalhando com gráficos. Aqui está o gráfico com os animais de um jardim, né, do que a Rafaela viu num jardim. E aqui tá as questões a respeito, né, do gráfico que a Rafaela viu dos animais que ela viu no jardim. A atividade seguinte, para você pensar, um prédio tem 3 andares, cada andar tem 4 apartamentos. Quantos apartamentos há no prédio? 3 vezes 4 ou 4 mais 4 mais 4. São situações, problemas para você pensar e responder. Então, você vai fazer as duas. E embaixo, nós vamos trabalhar dobro, triplo, metade. Então, o dobro, sempre que fala em dobro, é 2 vezes. Sempre que fala em triplo, é 3 vezes. Sempre que fala metade, está dividindo por 2, certo? Entendeu? Dúvidas? Manda mensagem. Na sexta-feira, vamos trabalhar o aumentativo ão, aça, aço, entre outros. Vocês vão escrever a palavrinha nos retângulos, conforme vai pedindo, ó, homem, zarrão, moçona, bocarra, e assim sucessivamente. E aqui embaixo, vocês vão escolher entre essas palavras que vocês formaram, 3 palavras no aumentativo e formar 3 frases bem inteligentes, bem interessantes para professora ler depois e corrigir, ok? Nesta atividade aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar conforme a legenda, através da multiplicação. 2 vezes 1, 2. Então, todos os números 2 vai ser vermelho. 2 vezes 2, 4. Então, todos os números 4, vocês vão pintar de azul claro. E assim, vocês vão fazer em todas essas situações aqui. Nesta situação aqui, vocês vão pegar e levar a tartaruga até o ovo, pintando só o resultado da tabuada de 3. E na última atividade, vocês vão pintar todos os resultados da tabuada de 5. Somente a tabuada de 5.